Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 576 do seu podcast sobre o esporte a motor. E nessa semana nós temos aí bloco especial da Fórmula 1, já que a categoria continua de férias, as famosas férias de verão, todo agosto a mesma coisa. O pessoal aí fica desesperado pelo retorno da categoria. Mas também tivemos provas no final de semana, tivemos mais uma etapa da MotoGP, que correu lá na Áustria, no Red Bull Ring. Vamos falar também sobre essa prova no segundo bloco dessa edição. Então, se você está chegando aqui agora neste primeiro bloco, fique ligado, não esqueça de também procurar este segundo bloco. E para fazer esse programa comigo, tem o Fábio Campos e Diogo Gomes. Eu sou o Thiago Raposo, falando aqui da maravilhosa cidade de Campinas. E vamos lá começar então mais essa edição. O Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Vamos enfim falar sobre um assunto que passamos aí o ano inteiro praticamente prometendo falar e trazer aqui à tona a questão do safety car, que você bateu na tecla. Tivemos provas aí exemplares, né, de que a entrada do safety car mudou completamente a questão da emoção. Por exemplo, a China, a gente pode citar, mas tivemos outras. Mas tem toda aquela questão também, será que é justo toda hora o safety car entrar? Será que não é mais justo manter o virtual safety car? O piloto construiu a sua distância. Enfim, Fábio Campos, chegou a hora da gente discutir esse programa. Já falamos sobre isso uma vez no passado. Temos aqui pergunta, vamos voltar para você pincelar então um pouquinho sobre essa importância desse tema para esse programa. Seja muito bem-vindo. Olá para você, Thiago Raposo. Olá para o outro colega aqui na mesa, que será apresentado já foi citado, e para o ouvinte, né? Sempre a nossa grande razão, sempre o nosso grande impulso, sempre o nosso grande apoio, né? Literalmente nos apoiam. E a gente está nesse momento de férias de Fórmula 1, férias de Fórmula 1, né? Que não significa que nós aqui estamos de férias. E eu acho que essa discussão ela vai sempre esbarrar num ponto que eu acho muito legal, né? Que é o ponto da qualidade das corridas, né? Além da gente discutir essa questão de deve, não deve, entra safety car, virtual, não virtual, a gente pode acabar esbarrando também, e eu serei sempre a favor disso, do quanto que a Fórmula 1 depende disso, né? Qual o peso que isso teria em corrida A, B ou C. Eu acho que se a gente for pensar 2018, é praticamente uma resposta só nessa pergunta que eu fiz. Mas enfim, a gente vai entrar durante o programa nesses detalhes. E é sempre bom trazer o ouvinte para uma discussão um pouco diferente, né? Não ficar apenas discutindo a corrida em si ou o mercado de pilotos, embora a gente esteja doido para discutir o mercado de pilotos. É sempre bom a gente aproveitar essas folgas na Fórmula 1 para ampliar a discussão, né? Para ir para um caminho diferente, um caminho que o ouvinte possa participar. Enfim, eu espero que o ouvinte goste dessa edição, espero que o ouvinte goste da nossa discussão, espero que nós aqui consigamos fazer também um bom bloco, mais um bom bloco, que o ouvinte nos apoie e participe com a gente aí ao longo dessas. A gente ainda tem uma semana, né? Ainda tem uma segunda-feira. Engraçado que parece que está passando rápido, né? Uma segunda-feira e na outra, aí sim a Fórmula 1 já terá voltado. Então, temos boas discussões para travar aí, sem dúvida nenhuma, Raposo. Com certeza, Fábio Campos. E travaremos. Diogo Gomes, para a gente dar aí uma pincelada, né, sobre o que o nosso ouvinte pode esperar do bloco da MotoGP. Tivemos aí mais uma disputa sensacional entre os dois futuros companheiros de equipe. Eu filosofei até no final da prova que tenho até medo dessa mudança do Lorenzo, porque as coisas estão tão legais esse ano que eu tenho medo de os dois na mesma equipe. De repente, não é garantia de que os dois na mesma equipe vão manter, né, o mesmo ritmo, pode ter problemas de adaptação e tudo, e isso até estragar, porque tá tão bom, Diogo Gomes, tá tão bom, não sei se é essa a impressão que você tem também. Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo, Campos, todos os ouvintes. Acho que a impressão é geral, né?
principalmente contando o final de prova que nós tivemos, as batalhas ali, as quase quedas até, nós podemos dizer, né? Porque foram lances realmente incríveis e me fez também pensar bastante sobre o próximo ano, né? O famoso 2019, que 2019 chegue logo, né? Para ver esses dois caras brigando. Até acho que vai ter alguns pontos a serem destacados aí. A moto da Honda é muito peculiar, acho que o Lorenzo vai ter um certo tempo para se adaptar também. Tomara que não tanto tempo quanto a Ducati, mas a gente discute lá no bloco. Mas, enfim, mais uma grandíssima apresentação, né, da MotoGP, em termos de briga entre pilotos importantes, pilotos de destaque, representando grandes marcas ali. E nós tivemos, sim, no final da corrida, um espetáculo bem interessante. Então, o ouvinte quer saber um pouquinho mais sobre a MotoGP, sobre as 2 horas, vale novamente o lembrete. Segundo bloco, corra lá no site, no cafécomvelocidade.com.br, ou no seu agregador de podcast, ou no Spotify, ou no Deezer. Maneiras de nos encontrar não faltam, querido ouvinte, basta você ir lá e clicar. Por falar em queridos ouvintes, antes da gente começar a falar sobre Fórmula 1, eu tenho que falar sobre os nossos mais do que queridos apoiadores, e até saudando, né, o Pedro Henrique, novo apoiador, né, dessa semana aí. Mais um apoiador que adentrou a turma e já está lá no grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores, um grupo onde a gente tenta realmente levar uma discussão mais em alto nível. Como o grupo tem menos pessoas, a gente consegue ter uma interação bem legal, bem gostosa. Colocamos lá materiais extras, abrimos, né, a oportunidade do pessoal mandar áudio e a gente colocar o áudio aqui. Tá tendo um concurso lá de layout de camiseta. Ricardo Banniman Soares já mandou a sugestão dele. Então, nesse mês de agosto, quem é apoiador vai poder mandar uma sugestão de como será a camiseta de 11 anos do Café com Velocidade, que será lançada no GP Brasil de Fórmula 1 lá em novembro. Então, alguns mimos que a gente dá para os nossos apoiadores, né? Em troca, é claro, dessa ajuda que eles nos dão. Eles entram lá no apoia.se/Café com Velocidade e com qualquer quantia mensal eles escolhem, eu acho que eu posso tirar R$10 aqui mensalmente, que não vai me atrapalhar, não vai interferir, não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre, e vai ser de grande valia para o pessoal do Café com Velocidade, que está lá semanalmente fazendo um conteúdo de qualidade para mim, trazendo um pouco mais sobre a minha paixão, que é o esporte a motor. Eu posso dar 15, eu posso dar 5, cada um vê aí o que pode, cada um sabe quanto que dói no bolso aí, o que dá. Nos ajudam, vai lá no apoia.se/Café com Velocidade, fazem um cadastro lá, um cadastro muito, muito simples. E não precisa fazer mais nada, automaticamente, mensalmente aí é debitado no cartão de crédito esse valor definido. E aí você se torna um apoiador do Café com Velocidade, tem aí, além, né, de estar nos apoiando, de estar nos ajudando, tem a possibilidade também de participar deste grupo. Não é isso, meu querido Fábio Campos? Exatamente, dar as boas-vindas ao novo apoiador e agradecer também, né, Raposo, só para aproveitar e emendar essa parte dos agradecimentos aí, dos recadinhos, para depois a gente seguir o programa com a discussão normal, agradecer ao ouvinte que prestigia também, não só os que nos apoiam, os que prestigiam aqui ouvindo o nosso programa, mas que prestigiou lá o além da velocidade.blogspot.com essa semana. Foram mais de 120 acessos, então o pessoal ouviu aquela chamada, né? Os tweets, para quem não tem Twitter, os tweets caem sempre lá, a discussão se amplia lá. Então só gostaria de agradecer, porque foi um movimento que me surpreendeu, assim, o número de acessos, fiquei muito feliz. E só anunciei aqui, então é o nosso ouvinte mesmo que nos prestigiou. Muito obrigado, que nos apoia, que nos ouve e que nos leem aqui também de vez em quando lá no blog. Muito obrigado para todos eles, e a gente vai seguir produzindo conteúdo, né, Raposo? Já tem novidades, estamos às beiras aí de mais uma novidade em conteúdo do café, né, Raposo? Exatamente, eu diria 2 novidades, tem uma outra aí também surgindo aí. Mas o que importa é mais conteúdo para você, querido ouvinte, então... Novamente, apoia.se/Café com Velocidade, se estiver aí, se não for realmente apertar o seu orçamento, se tirar 5 ou 10 ou 15, você que sabe, reais mensais aí do teu orçamento, se não for apertar, tenha certeza que um pouquinho de cada um faz uma grande diferença aqui pra gente, nos ajuda bastante a tocar o projeto do Café com Velocidade. Dito isso, vou passar a vinheta, vai passar o carrinho e a gente volta para falar sobre Fórmula 1.
vamos lá começar esse primeiro bloco da edição 576 falando sobre Fórmula 1, falando sobre a questão do safety car, e o Jailson Fernandes fez o favor de nos mandar um e-mail tratando do assunto, Fábio Campos, que pode ser um pontapé inicial para a gente chegar onde a gente quer, debater o que a gente quer debater. O Jailson mandou o seguinte, abre aspas: já teve reclamações de pilotos na sistemática de liberação do Virtual Safety Car. Aparentemente, alguns pilotos levaram alguma vantagem. Isso é possível? Tem a ver com o acaso ou da sorte de a liberação ocorrer em determinado ponto da pista em que o carro estiver? Pode ser alguma técnica ou manha do piloto? Já a minha opinião sobre o sistema é que deveria ser banido. Mas como não deve ocorrer, é possível aperfeiçoá-lo? É possível aperfeiçoá-lo muito. Eu acho que esse e-mail é muito bom, porque ele já começa a discussão de um lado técnico que talvez a gente não tenha abordado aqui, como a gente já falou um pouquinho até dessa questão de justiça, que é sempre uma questão boa, né, Raposo, de se discutir. Ele aborda essa questão técnica que eu acho muito válida. Por quê? Tem muita gente que talvez não saiba disso. O Virtual Safety Car, ele não tem uma velocidade mínima ou máxima pré-determinada. Ele não é 120 km, 100, 80, ele não é como os boxes, né, para ter uma boa referência. O box você tem um limite, né, estabelecido, numérico. O Virtual Safety Car, ele eu acho erradíssimo, mas a regra dele é que ele solicita ao piloto que faça 40% do tempo de volta a menos. Então ele pode fazer vários trechos de pista mais rápidos do que outros. Ele precisa apenas, é como se ele reduzisse a velocidade dele em 40%. Só que ele ainda terá mais velocidade em reta, na curva, evidentemente, ele terá menos velocidade. Então isso pode pegar um carro em um ponto ou outro. A gente sempre cita aqui, Raposo há de se lembrar, o tal Grande Prêmio de Mônaco de 2016 ou 17, né? Aquele da GP2. Ou Fórmula 2, se já tinha mudado o nome ou não, em que o Markelov, Arthur Markelov, o russo, ele está em 16º e ganha a corrida, numa jogada dessa, do safety car, que eu sempre brinco que eu nunca consegui entender essa corrida, mas é um exemplo, claro, pode ser um exemplo extremo, bizarro, mas a gente teve, por exemplo, no Grande Prêmio da Hungria, de Fórmula 1, agora o último, né, realizado, uma troca de posições entre o Alonso e o Magnussen, que o Magnussen teria sido mais, até nas próprias palavras do Alonso, esperto. Eu não tenho nada contra isso, né? Se isso for acrescentar alguma coisa, nesse ponto, eu não tenho nada contra. Foi o Grosjean ou o Magnussen? O Diogo tá citando o Grosjean aqui, talvez tenha sido a outra, eu esteja trocando a Haas, né? Mas enfim, o Alonso ele reclama no rádio, depois ele dá uma declaração já com a cabeça fria de que realmente ele não teria conseguido. Mas tudo bem, é uma troca de posição, não vou dizer que isso é ruim, claro que não. Mas o fato de você ter carros em pontos diferentes da pista, evidentemente você vai ter, e você não uni-los, você dá vantagem numa relargada assim. Imagine, um carro que está relargando, entrando numa curva fechada, na Loves de Mônaco, por exemplo, para citar Mônaco de novo, ele vai dar um impulso pós-virtual safety car muito menor do que o carro que está, por exemplo, no início de reta. Ele já começa a ser. Então isso vai fazer, parece que é uma bobeira, porque todo mundo vai passar pelo mesmo ponto, mas não, o ponto em que a aceleração é liberada é diferente. Cada um vai ter uma vantagem, um pode estar numa subida, outro pode estar numa descida, em uma pista como Spa, por exemplo. Então eu concordo plenamente com o ouvinte quando eu acho que o sistema deveria ser, se não banido, pelo menos ajustado. Eu sempre disse aqui, né, o safety car virtual ele pode ser acionado e depois se transformar como é que se diz? Ele pode unir o pelotão sem precisar colocar o carro na pista, o carro físico, né, o equipamento Mercedes prateado. Né, ele pode servir como, olha, todo mundo congela a velocidade. A FIA tem total facilidade para fazer isso. Né, se o problema era o Bianchi, claro, não o Bianchi, deixa eu me expressar direito, o acidente do Bianchi, porque não foi só o Bianchi que fez isso, todo mundo fazia. Mas eu sempre digo, o Bianchi tem muita responsabilidade na própria morte porque não estava devagar. Não estava mesmo, e não tem como a gente dizer que estava, só por pena. Todo mundo lamenta a morte dele, mas se você olhar as imagens, né, não era uma escarpadinha qualquer, né, por mais que a chuva e tudo mais, e o trator também, evidentemente, ele não tinha culpa nenhuma, mas a escapada da pista.
Então, se o efeito era esse, a FIA tem tecnologia facilmente já implementada para fazer o limite de velocidade. E depois que o limite de velocidade foi estabelecido, a pista está sendo ok, está sendo retomada ok, junta o pelotão e libera a pista. Pode liberar no meio de uma reta ou no meio de um outro ponto, não precisa esperar o safety car chegar no box ou todos os carros darem aquela volta para tirar, né, uma volta atrás. Então é isso, enfim. Esse é um ponto técnico para ouvir vocês agora. Esse é um ponto técnico que o ouvinte colocou que eu acho muito legal para começar a discussão. Que vai além do questão de justo, injusto, deve, não deve, por que entra, por que não entra, a pista está suja, não está suja. É essa questão de você influenciar o posicionamento, de você fazer com que uma corrida seja meio que chacoalhada, né? É positivo ou negativo? Eu devolvo essa pergunta para vocês. Diogo Gomes, para te trazer, te jogar na fogueira, e onde entra o mérito, ou para onde vai o mérito de um piloto que trabalhou duro, gastou seu pneuzinho ali, abriu 5 segundos de diferença para o rival e vê essa diferença inteira cair por terra? É justo com esse piloto, Diogo Gomes, a gente forçar esse pelotão se unir novamente quando não é um caso de um safety car real entrar na pista? É alguma coisa, um sujeirinho, um detrito ali que basta colocar o virtual, ir lá e tirar, um minutinho libera novamente a bandeira verde. Seria justo com esse piloto, Diogo Gomes, a gente aniquilar toda a vantagem que ele no braço e com toda a dificuldade foi lá e construiu? Eu não sei se seria justo com ele, mas seria justo com o show, né? De criar algum espetáculo, criar chances de ultrapassagens, de dar pro fã um espetáculo de assistir algum movimento, alguma briga, alguma batalha que seja. Entrar o Virtual Safety Car e o piloto que estava 20 segundos na frente manter os 20 segundos ou 19 segundos, o que seja, entendeu? Você não fez muita coisa. É um ponto que ele tem 1 milhão de nuances diferentes, né? Por exemplo, a entrada de Virtual Safety Car para retirar uma peça específica, uma coisa que, enfim, não vá causar tanto risco na corrida, mas que eles não querem arriscar colocar um comissário na pista, enfim, eu acho até que existem formas onde ele pode ser usado de certas maneiras. Mas eu acho que o porquê de eu não me opus, a ideia inicial do Virtual Safety Car lá atrás foi porque era uma coisa assim de ele vir para complementar o safety car. Lá atrás eu não achei que fosse algo danoso, mas acabou que com o tempo ele se tornou danoso ao ponto de que em determinado momento nós não tínhamos mais o safety car. Ele simplesmente, ele quase que parou de existir. Tanto é que quando ele voltou a ser usado mais frequentemente, nesse ano inclusive, meio que causou até uma surpresa, assim, sabe? E aí começou a ter corridas sendo decididas, a gente pode dizer, ou totalmente mudadas por conta do safety car. Se você parar a pensar, o campeonato que a gente tem esse ano, o grande ponto dele é porque a Mercedes e Ferrari conseguiram fazer carros com características diferentes, mas bem parecidos em termos de performance, né? Até as variações do próprio ano como um todo estão ajudando a gente a ter um campeonato tão igual. Mas uma das coisas que fez isso valer também é a questão do safety car, porque teve safety car ajudando o Vettel, teve safety car ajudando o Hamilton, mudando o grupo atrás, entendeu? Então, eu acho que mais do que justo ou injusto para o piloto que está na frente, ou para um outro piloto que, sei lá, de segundo, ou terceiro, quarto, qualquer posição, mas que vai perder uma grande vantagem, acho que é melhor pensar, eu pelo menos prefiro pensar no lado de ser mais justo ao show e não ser mais justo ao possibilitar brigas, do que exatamente a pensar em se vai ser injusto ou não com o cara que está liderando ou o cara que vai segurar uma posição ali, né? O automobilismo é muito específico nesse sentido, porque diversos outros esportes você tem uma série de coisas que pode acontecer durante uma partida ou qualquer que seja a nomenclatura para o jogo ali, né? O esporte, mas por exemplo, no vôlei você pode ter algum lance decisivo, no futebol, né? Para quem acompanha futebol sabe, o tempo inteiro usada a expressão, o jogo foi ganho ali, ou eles perderam o jogo ali, coisa do tipo. Mas acho que no automobilismo é quando a gente tem, eu digo automobilismo, na verdade deveria dizer esporte a motor em geral, ele tem meio que o ponto mais alto possível disso, porque a gente pode estar tendo, por exemplo, na MotoGP, um cara liderando a corrida com facilidade e simplesmente cair de uma hora para outra. É um fator de imprevisibilidade
que tem no automobilismo, no motociclismo e esporte a motor em geral, que você não encontra em outros esportes, sabe? É uma coisa assim, em um determinado momento tudo pode acontecer. E em um momento o Vettel vem para vencer em casa e fazer um triunfo maravilhoso e ganhar a torcida e abrir vantagem na liderança. E no outro ele erra como se fosse um estreante, não como um tetracampeão do mundo, mas numa situação que eu totalmente entendo, a situação de pista, né? Não coloca exatamente toda a culpa nele e tudo mais. Ou melhor, a culpa é dele, mas não é algo que assim, meu Deus, como é que ele errou aí, entendeu? É um erro, eu diria, aceitável, pode acontecer. Mas assim, como eu falei, no momento ele tá para se tornar Deus e no outro momento ele é o desafiado maior, entendeu? No automobilismo, motociclismo, isso acontece com uma velocidade impressionante. Então, eu acho até que o pessoal que tá dentro já tá meio que acostumado com esse tipo de reviravolta, sabe? Vai também de cultura. Enfim, como eu falei no início, é um assunto que ele tem muitas nuances, muitas linhas que podem ser exploradas. Por isso que a gente está, né, voltando a falar dele aqui, porque realmente tem muita coisa para ser discutida sobre. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente voltar a falar do assunto com argumentos, agora exemplos de pista, né? Eu acho um barato quando a Fórmula 1 dá exemplo de pistas exemplos na pista para teorias que a gente elocubra aqui há tempos, né? E a gente, como eu falei na abertura do programa, né? A gente tem elementos, eu pelo menos, que estou defendendo o fim desse procedimento, ou pelo menos o reajuste, é igual o DRS, no Virtual Safety Car e o DRS, se eles não tiverem fim, eles precisam urgentemente de um refinamento, eles podem ser usados de outra maneira, né? E não precisa ser extremo de retirá-los, embora não acho que seria uma catástrofe nenhuma retirar os dois, mas eles podem ser refinados. E a gente tem esse exemplo, o Raposo colocou a pergunta da justiça. Então vamos citar aqui 2018. Né? Olha a corrida que nós tivemos na China, porque o pelotão foi agrupado pelo safety car, né? Olha aquele final de prova, olha o que a gente viu das manobras naquela corrida. O Azerbaijão, a mesma coisa, aquela relargada fantástica. Eu até fiz um tweet, né? Se existia alguma dúvida de que o safety car, de que o virtual safety car tem que ser banido, e eu coloquei uma foto que é belíssima das duas Ferraris e as duas Mercedes, assim, lado a lado, não as quatro, mas uma Ferrari disputando curva com uma Mercedes e alguns metros atrás a mesma coisa, uma Ferrari disputando curva com uma Mercedes, que foi aquela relargada para refrescar a memória do ouvinte, que o Vettel, né, ele ousa ali, ele tenta ultrapassar o Bottas e acaba, né, fritando os pneus na curva 1, tudo aquilo por causa do safety car, né? Vou citar mais aqui, tem um exemplo sobra, a Alemanha, né? A relargada em que o Bottas parte para cima do Hamilton, né? Não é culpa do safety car se a Mercedes não quis briga, né? Silverstone, as 4 voltas finais de Silverstone, 4 foi aquela da MotoGP, as 10, né? Eram 10 voltas finais de Silverstone, com o Vettel fez aquela belíssima ultrapassagem em cima do Bottas, né? Então, eu acho que não é nem a questão de eu, Fábio Campos, gostar ou não gostar, ou um de nós aqui defender ou não defender, né? O fato é que a Fórmula 1 precisa juntar o pelotão. A Fórmula 1 de 2018 precisa juntar o pelotão. E ela tem tido, eu não vou dizer sorte, mas ela tem conseguido ter, né, nas suas corridas em 2018, a maioria das boas corridas, ou talvez todas elas, porque houve um reagrupamento do pelotão, uma parada, uma interrupção, por isso que eu até já coloquei aqui durante esse ano, né? Tinha que pensar em alguma maneira de fazer isso sem depender da sorte, né? Que é uma outra que vale um programa, né? Essa ideia também vale um programa, porque o que seria, é difícil demais fazer. E só para terminar o comentário, um exemplo contrário agora. O Canadá, uma corrida que sempre é cotada como das melhores, uma pista que é até sem graça. Por quê? Porque ela tem muros do lado. Então ela sempre gera interrupção, /safety car, união do pelotão. Esse ano não teve safety car no Canadá, que é uma coisa quase, não vou dizer inédita, mas é uma exceção. E a corrida foi aquilo que foi. Não tem um grande momento do Canadá pra gente se lembrar. Talvez alguém puxe minha orelha aí, mas não tem, né? Não vem assim na cabeça. Então, são exemplos técnicos que 2018 trazem para essa discussão que nós travamos aqui desde antes dessa época, de corridas que foram maravilhosas, de momentos que foram belíssimos, porque o pelotão foi recuperado. Isso é um defeito da Fórmula 1, né? Ela não deveria precisar disso, mas ela precisa. E ela tem tido boas corridas em 2018 por causa disso. Demérito ou não, sorte ou não, é fato que muitas corridas terminam com um clima agradável, digamos assim. Por quê? Por causa desse lance técnico que a gente está debatendo aqui.
Mas, Diogo Gomes, aí eu te pergunto, se em prol da emoção vamos juntar o pelotão, por que em prol da emoção criticamos o DRS? Porque o safety car dá alguma chance de você ter uma briga e o DRS não. O DRS te coloca numa posição em que você, enfim, você coloca o carro pro lado e vai ser passado de qualquer maneira. Você pode colocar o carro de cabeça para baixo, você não vai conseguir se defender, basicamente. Dependendo da zona de DRS que a gente está falando. A maioria delas é assim. O DRS você dá numa posição em que você vai poder brigar, vai poder, enfim. Você não ganhou uma posição por conta daquilo, entendeu? Você ganhou a opção de briga, a opção de defesa, o que seja. O piloto que está em primeiro e perdeu 10 segundos de vantagem porque entrou um safety car, ele não necessariamente perdeu a corrida, ele vai ter a chance de se defender. Se ele não conseguir se defender, aí ele perdeu a corrida, mas aí deixa de ser culpa de alguém e passa a ser mérito ou desmérito dele. Eu acho que é isso. Eu entendo a ideia do Campos. E talvez até pode ser usada a expressão artificialidade. Eu acho que toda categoria ela meio que usa de alguma maneira pelo menos, de juntar o pelotão, né? Você tem, por exemplo, os carros de turismo usam compensação, né, de peso, o famoso balance of performance, e aí você tem no GTs, até outras categorias de diversos tipos de turismo, como do DTM ou WTCR, TCR, enfim, categorias de assim, modelos totalmente diferentes, mas que por permitirem ali um lastro, essa é a expressão que eu estava procurando, eles usam isso para diferenciar, né? O líder carrega um lastro maior, o que seja. Querendo ou não, é uma artificialidade, você está forçando o cara a usar um peso a mais no carro dele para o carro dele ficar mais lento e assim o grid ficar mais unido. A gente geralmente não está acostumado a usar esse tipo de expressão de artificialidade para esse tipo de coisa, porque é algo que já está no automobilismo há muito tempo, mas querendo ou não eu não acho que seja o ponto de deixar o piloto de mãos atadas, sabe? E até em campeonatos que a gente vê o uso desse tipo de artifício, como por exemplo o BTCC, você tem uma mudança contínua em cima disso, o próprio DTM também tem uma mudança contínua em cima disso, ou seja, não é que o cara ele está sendo prejudicado, ele vai ser prejudicado o resto da vida, sabe? Ele tem uma condição de hoje, talvez ele vá ser prejudicado porque vai ter que carregar mais peso, mas isso vai variar. Isso eu estou dando exemplo para a questão dos carros de turismo, né, de como é usado, mas a própria MotoGP, ela usa a artificialidade dela, vamos dizer dessa maneira, o trunfo dela para unir o grupo, né, para unir o grid como um todo, dar permissões a equipes menores, a montadoras menores, dá permissões, você pode treinar, você pode testar mais, né? E porque o ideal é manter todo mundo junto. O próprio David Brivio, o chefe de equipe da Suzuki, ele fala, não, eu na realidade eu queria que acabasse, porque quando eu perder isso aí, ok, eu vou deixar de ter esse fator que me ajuda a desenvolver minha equipe. Mas isso quer dizer que eu vou estar num patamar acima, sabe? Que eu vou estar num patamar de estar em pódios constantemente, né? Porque, para quem não conhece tão bem a MotoGP, algumas equipes têm favorecimentos de testes e tudo mais. E aí, conforme eles conseguirem vitórias ou pódios, eles vão perdendo essas garantias, né? Essas possibilidades extras que, sei lá, Yamaha, Honda, por exemplo, não tem. Dizem muitos, e eu até concordo em grande parte, que a grande retomada da Ducati começa aí. A grande retomada da Ducati, ela tem base nesse tipo de movimento, porque era uma equipe de conseguir um pódio no ano e, né, alcançou o ponto que nós temos hoje. Aí envolve direção de equipe, envolve vários outros pontos que podem ser discutidos, mas um dos pilares pode ser esse aí. Então, como eu falei no início, eu acho que cada categoria tem sua maneira de tentar unir o grupo. A NASCAR, por exemplo, o automobilismo americano como um todo, em ovais principalmente, a gente sabe como funciona a questão das amarelas, né? Hoje em dia eu acho que até diminuiu um pouco, pelo menos o pouco que eu ainda consigo assistir, mas existiu um momento de completo absurdo, né? E isso aí não é novidade para ninguém. Então, enfim, repetindo mais uma vez, cada um encontra a sua maneira de tentar unir o pelotão. A Fórmula 1 é um local onde tem um dinheiro absurdo correndo, onde a desigualdade começa já na parte de dinheiro, a desigualdade ela continua, melhor dizendo, na distribuição de dinheiro, na distribuição de favorecimentos e tudo mais. E, enfim, uma hora ela tem que ou melhor, uma hora ela tem que tentar ser igualitária
para dar a chance das pessoas conseguirem alguma coisa, não simplesmente o A tá ali, o B tá aqui e assim vamos, entendeu? A Fórmula 1 acho que ela não consegue ter esse grande trunfo dela para igualar o pelotão, então ela vai nesse mundão aí tentando buscar opções, aí vai com DRS, enfim, o próprio Kerr já foi uma maneira, né, de buscar essa igualdade, no caso aí em ultrapassagem, essa igualdade em forma de ultrapassagem. Mas acho que tem, enfim, diversas outras maneiras de se conseguir isso, e a Fórmula 1, ela está tendo nessa temporada 2018, o safety car como um trunfo nesse sentido. Eu acho o seguinte, o âncora foi esperto de não perguntar para mim, porque eu responderia ele com uma frase apenas, né? Eu sou sucinto, eu não sou prolixo, eu responderia a ele que o safety car favorece a disputa, o DRS acaba com a disputa, simplesmente essa frase. Agora, a resposta do Diogo, eu acho o seguinte, Diogo, eu acho que o automobilismo hoje em dia, ele não permite a corrida, é muito difícil você fazer uma corrida sem nenhum tipo de interferência. Não interferência durante a corrida, e é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. Você colocou exemplos aí, Diogo, muito, muito, muito bons, muito interessantes, que eu cada vez mais não considero mais como artificialidade. Eu já passo a fazer uma certa divisão na minha cabeça entre auxílio e artificialidade. Eu acho que você trabalhar com lastro, você trabalhar com essa questão que a MotoGP faz, que eu acho que seria fundamental para a Fórmula 1 fazer, eu não vejo como artificialidade, embora você tenha razão num certo... Porque o conceito da palavra, se a gente for levá-la bem ao pé da letra, você está colocando condições diferentes para um e para outro. Aí nós vamos esbarrar na palavra justiça. Mas eu acho completamente diferente de você influenciar algo tão forte dentro da pista, como um push to pass, como um DRS. Ali você está provocando manobras artificiais. Eu acho que a grande diferença é essa. Uma coisa é você interferir ali na manobra, no movimento de ultrapassagem, na disputa, na essência da disputa. Outra é você dar condições de trabalho diferenciadas. E essa segunda opção, eu sou cada vez mais favorável, por achar que o automobilismo, infelizmente, chegou num ponto de tecnologia, de distribuição de recurso, que é injusta. Enfim, o automobilismo chegou num caminho que se alguém quiser, eu acho que a gente, né, se quiser ser, eu vou usar uma palavra que eu até não gosto, né, purista ao extremo, eu acho que não cabe o automobilismo mais, de achar que aquele conceito de tudo igual para todo mundo, pneus iguais, acaba com o pneu, essa questão dos pneus diferenciados. Seria ótimo se fosse assim, eu não sou contra ela, mas eu acho que o automobilismo de hoje, das motos, dos caminhões, dos carros, do turismo, dos monopostos, ele chegou num ponto, principalmente tecnológico, que eu acho que é pertinente você dar auxílio para quem está chegando, para quem está atrás, para quem tem menos condição. Porque aí você solta a disputa na pista um pouco mais equilibrada. O que, na minha visão, é completamente diferente. Você pôr um artifício que na hora da briga ele vai influenciar. Né? Espero que o ouvinte esteja entendendo. E aí eu acho que esse é um comentário que bate muito com o que a gente está falando, né? De artificialidade, de justiça, de injustiça. Né? Eu acho que o automobilismo de hoje eu vejo como lastro, eu vejo essas coisas de uma maneira positiva, desde que bem feitas, desde que estudadas, desde que não desequilibrem, né? Mas a intenção, eu acho que a intenção vale, porque eu acho que se soltar tudo de maneira muito pura, vai ter muita categoria em que, sei lá, a Hendrick na NASCAR, a Honda na moto, a Mercedes na Fórmula 1, a gente pode ter exemplos, vai ter sempre alguém que dispara, e você tem que evitar, e você pode dar condições de trabalho para outros fora da pista, para que na hora que entre na pista a coisa se desenvolva melhor. Eu confesso que eu ainda tenho minhas dúvidas sobre... Para mim tudo é artificial da mesma forma, então o safety car também não é garantia de que teremos, a não ser quando acontece de um carro... Mas é uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade também do DRS causar disputas, né? Um carro de repente não é tão mais rápido, consegue ultrapassagem e aí recebe o troco depois num ponto sem o DRS. Tudo é outra... E sem contar que geralmente quem está nas pistas, eu pude já verificar isso, esquece, ignora o fato do DRS
E, inclusive, pessoas desse podcast que estão presentes e comemoram ultrapassagens, por exemplo, de DRS, porque tá lá, tá ao vivo ali, a ultrapassagem Eu sabia que você já tinha visto o Diogo Gomes na arquibancada, porque você só pode estar falando dele. Você só pode estar se referindo a ele. A ultrapassagem aconteceu ali na frente dele, na frente da retina e tal, ele pôde presenciar metros dele, e já vi pessoas assim comemorando ultrapassagens com DRS. Deve ser o Rosa. Deve ser, eu acho que é o Rosa, que ele tá falando que tá presente aqui em espírito, não está presente fisicamente. Só pode ser. Aquela famosa prova do Verstappen, por exemplo, ele fez várias ultrapassagens com o DRS. Mas ali era chuva, né? Ali ele foi muito na... Nossa, as ultrapassagens ele faz na curva, Raposo. Como você tá falando que ele fez o DRS? A maioria das ultrapassagens ele fez na curva 3, ele fez um monte de ultrapassagem linda ali. Entendeu? Então é uma artificialidade, Diogo Gomes, que às vezes... Só para os chatos de plantões que percebem isso, mas para a grande maioria do público é uma artificialidade bem-vinda, provoca ultrapassagem, disputas e é comemorada. Ok. Só voltando rapidamente no um ponto que o Campos citou, acho que a gente pode se pegar nele para continuar o debate, é a questão de propor mudanças ou tender ou querer fazer mudanças e, sabe, propostas e tudo mais. É tudo muito legal, mas, por exemplo, a Fórmula 1 ela até chegou a esboçar algo do tipo, quando, por exemplo, deu um motor a mais, ou foram duas possibilidades de motor a mais para a Honda, quando ela chegou na categoria, mas eu comecei a frase falando que ela blefou. Eu digo blefou porque... No fundo ela permitiu, né? Então o fato aconteceu. Mas aconteceu porque, por conta de uma decisão tardia, já durante a temporada, quando já se viu que a Honda estava num buraco inacreditável, que não podia fazer nada e que se não fosse tomada uma decisão, uma mudança de regras, uma canetada de última hora, a gente teria, sei lá, a McLaren largando em último de Hungria até Abu Dhabi, né? Não só largando em último, mas devendo 40, 50 punições cada carro. Então foi uma coisa que até tentaram fazer, mas mais para diminuir o tamanho do buraco, sabe? Não foi exatamente algo no sentido de, vamos ajudar a Honda de uma maneira X ou de uma maneira Y. E uma das razões por qual a Fórmula 1 não pode fazer esse tipo de mudança é porque ela não tem limite, basicamente, né? Como é que você dá espaço para montadoras ou equipes, ou o que é que seja, fazer alguma coisa se você não tem limites para bater? Mas a Force India, vamos permitir a Force India testar. Tá? Primeiro que a Force India nem vai ter dinheiro, mas vamos dizer que tivesse dinheiro. Quando ela vai precisar testar para poder chegar na Ferrari, entendeu? A diferença é absolutamente abissal entre elas. A Fórmula 1 é um caso muito, muito específico, mas eu puxei esse assunto porque me lembra, e até aí mais uma vez passando por outras categorias, me lembra o quanto, por exemplo, a NASCAR tenta fazer mudanças, muitas vezes errado, inclusive, é verdade. Esse sistema, por exemplo, atual de estágios, eu odeio, mas eu entendo que é uma tentativa dela, e ela já teve diversas outras tentativas, algumas até meio bizarras. Não sei se o Raposo vai lembrar da Caution Clock, que foi usada na Truck Series durante uma temporada e depois esqueceram, viram quão absurdo era aquilo. Mas é o Fábio Campos e você está propondo da Fórmula 1. Não exatamente isso. Não exatamente isso. Não é exatamente isso. O Raposo ele é meio ou direita ou esquerda, né? Não, ele é 880. Exatamente. Ele é 800. Eu sou brasileiro. Ele é 0,8 ou 800. Eu sou brasileiro. Não é esse o padrão do brasileiro atual? Não, por exemplo, uma das mudanças que eles fizeram, quer dizer, na realidade é o padrão, né? Mas o que eu tava querendo dizer, uma das mudanças que eles fizeram e fazem, por exemplo, você sabe bem que você até escreve sobre isso, é a questão dos pacotes aerodinâmicos nos carros, sabe? São mudanças quase que constantes. É um negócio assim, eles começaram a implementar mudanças para tentar melhorar coisa como um todo, sabe? Tentar melhorar um espetáculo como um todo. Achava que a corrida estava muito longa, então, vamos botar estágios aqui, vamos quebrar a corrida em 3, 4 partes, dependendo da prova, né? Só a Coca-Cola 600 que está em 4 partes. Mas, enfim, vamos desquebrar a prova aqui em 2, 3 partes, o que seja, e vamos tentar dar uma emoção, da maneira deles. Nessa eu não exatamente concordo, mas eu não acho que... O meu ponto eles fizeram uma mudança, uma tentativa de eles tentarem agradar alguém nesse sentido, ou chacoalhar as coisas de alguma maneira nesse sentido, mas eles não precisaram matar
a competitividade de ninguém para fazer isso, entendeu? Ele dá um prêmio ali. ali. Tem uma vantagem, né, Diogo, que ela volta atrás, né? Nem sei se ela tem usado muito esse artifício, mas em vários casos, quando ela percebeu 2, 3 provas, ela voltou atrás, né? A Fórmula 1 foi aquele treino, né, aquela classificação horrorosa da Fórmula 1 em 2016, o custo que foi para voltar atrás, ainda repetiram uma prova. A NASCAR tem essa agilidade de, não, peraí, não deu certo, volta, né, que o lado de lá do Oceano Atlântico não tem, né? Uma coisa que eu gosto na NASCAR é o fato de eles pensarem muito antes de ou melhor, colocarem a coisa para funcionar ou para testar, como quer que seja, de uma maneira plausível. Eu lembro, por exemplo, daquele sistema da Fórmula 1 que você citou agora, pegando o gancho nele, que era uma coisa que uma semana antes da corrida acontecer, ou melhor, da classificação acontecer, a gente não sabia se a própria Fórmula 1, através do Bernie Eccleston na época, assumia não saber se teria porte de software suficiente para fazer o controle de tudo aquilo, sabe? É meio assustador, quando chega nesse nível você fica meio assustado, e a NASCAR, é muito raro a NASCAR ser pega assim num revés de, sei lá, alguém conseguiu fazer alguma coisa e ela tava meio que foi pega de surpresa, sabe? Mas isso que você falou é verdade também, ela consegue dar o passo atrás. O outro exemplo que eu ia dar era o DTM, que é um campeonato que tem seus problemas, continua tendo bastante problemas, mas uma coisa que eu aplaudo bastante é as insistentes tentativas de fazer algo diferente, sabe? Mas a gente tem um problema que envolve jogo de equipe, como a gente pode minimizar isso? Vamos tentar no rádio. E aí foram no rádio. Isso não resolve o problema de jogo de equipe, a gente tem jogo de equipe pra caramba lá até hoje, a gente sabe disso. Mas existe uma tentativa de mudar, entendeu? Existe uma tentativa de... O espírito, tem um espírito. Exatamente, vamos mudar, chegaram nos pilotos e falaram, olha, estratégia, não tá funcionando, tá tudo muito engessado, como é que vocês acham? Aí tem gravação disso, aí o Gary Perfett levanta a mão e fala, não pode ter janela de pit stop, isso aí é estúpido, tem que deixar a janela aberta. E aí, isso aí obviamente se discute e tudo mais, tira a janela, o cara pode parar na primeira volta, pode parar na última volta, ele que escolhe a volta que ele quer parar. Enfim, os pneus foram mudados, eles quase que refizeram os pneus do zero junto com a Hankook, que é a fornecedora lá, né? O que eu quero dizer existem tentativas, existe uma ideia de mudança, assim como existe a ideia muito positiva da MotoGP, que já vem funcionando, como eu disse, existe uma ideia de mudança, uma ideia de tentar melhorar, e isso é colocado em prática, sabe? Às vezes não funciona, como eu citei até o caso do rádio na DTM. Eles não usam rádio até hoje, mas isso não impediu a ordem de equipe de acontecer, mas existe uma tentativa. O que eu não vejo na Fórmula 1 é uma tentativa válida, entendeu? Eu não vejo uma tentativa válida, eu não vejo algo interessante para ser. E a gente vê eles não só colocando uma terceira zona de DRS, né, Diogo, como ampliando. É uma declaração já do Ross Brown que para Spa a zona será ampliada, que para mim é um erro. Eu prefiro que coloque 3, porque normalmente a terceira virá numa reta curta, e eu acho que pode até ajudar nesse caso, é um refinamento técnico, mas você ampliar, para mim, é você justamente agravar o problema, você colocar uma zona ainda maior, né? Então eles remam numa direção contrária, né? Sim, e sabe, grande parte desse meu discurso de esperar uma mudança, uma tentativa de mudança efetiva, vai muito da minha frustração com relação às asas dianteiras, as novas asas dianteiras, né, para 2019. A gente teve um esboço delas, né? Acho que vão ter mudanças ainda, claro, porque isso evolui constantemente. Mas aquele primeiro esboço que a gente citou em alguns programas anteriores, você inclusive postou no seu Twitter, @CampusFB, no Twitter Café. Muito obrigado. No Twitter Café Velocidade a gente também retweetou lá, para deixar bem claro para todo mundo. O pessoal que está no grupo de apoiadores teve isso em primeira mão, né, inclusive. Verdade. Mas o que eu quero dizer é, quando eu vi aquilo, me deu uma frustração, uma coisa assim. Eu realmente me venderam a ideia de que seria feita uma tentativa válida. E eu não tô vendo essa tentativa válida na minha mão. Pode ser que mude, tomara Deus que mude. Sabe, eu quero muito que mude, que conserte, mas... Mas as asas tem 4, 5 subaletas ainda, né, Diogo? É uma coisa então, não dá pra levar fé, né? Tomara que a gente esteja errado, mas não há asa limpa que foi prometido, né? O problema, e aí, modéstia à parte, não querendo soar meio... Não, você pode falar, nós vamos te aplaudir. Mas a maioria das vezes que a gente fala assim, olha, eu acho que vai ser isso. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que vai ser isso. Na maioria das vezes a gente estava certo. Então, quando você fala uma vez ou duas vezes, você é ok, mas quando você já está há alguns anos falando isso e você vai tendo razão na maioria das vezes, você começa a falar, tá bom, talvez eu conheça alguma coisa sobre isso aqui. E, sabe, não tem uma tentativa válida, pelo menos não me venderam e não me entregaram essa tentativa válida.
Tomara que mude, tomara que, entendeu, aconteça algo diferente, mas, por exemplo, 2021 é a grande mudança, a gente sabe disso. Mas, sabe, chega uma hora que você vai apanhando e você vai começando a calejar, aí, não sei, isso que não pode acontecer. O que não pode é fazer o fã ou quem quer acompanhar perder o tesão na coisa. Sabe o que eu acho que aconteceu no negócio das asas? Só para terminar esse parênteses rapidinho, eu acho legal que a gente tem certas discussões aqui, que depois ganham sites, ganha a grande mídia. Eu fico muito orgulhoso da gente ter certas discussões antecipadas aqui, como, por exemplo, a questão da diferença dos dois pelotões, né, tão grave em Silverstone, né, que foi, ninguém tocava no assunto, a gente abriu aquela discussão pós em Grande Prêmio da Inglaterra falando aqui, depois aquilo ganhou uma proporção maior em outros locais, não por nossa causa, claro que não, mas a gente conseguiu fazer uma discussão aqui bem antes do previsto, e acho legal essa discussão da asa por isso, porque eu acho que aconteceu o seguinte, Diogo, eu acho que você lembra que a gente falou aqui de como essa medida era inesperada que passasse, já estava dado como certo que não iria passar, já tinha equipe falando, não vamos votar a favor, né, e se tivesse ali um número pequeno de contras já bloquearia. E de repente essa medida passou. Então a gente vai juntando pecinhas do quebra-cabeça, que talvez, e muito provavelmente na Fórmula 1 isso acontece demais, parece o Congresso, o Senado de um certo país aí, você entra com uma proposta, mas para você conseguir aprovar essa proposta, você tem que ceder você tem que jogo de concessões, né? Exatamente. Eu acho que eles devem ter falado assim, não, vamos aprovar essa asa, nós vamos colocar mais algumas lâminas aqui, a mudança não vai ser tão radical, vocês não vão gastar. Eu acho que cedeu demais. E isso me preocupa muito, porque se a Liberty entrar na estratégia do ceder, ela vai ser goleada, não é que ela vai perder, ela vai tomar uma goleada, né? E ela vai, você falou muito bem, vem aí 2021, onde se impor será fundamental. Falar aqui, este é o nosso jogo, já está começando uma conversa de que nenhuma equipe se inscreveu, nenhuma equipe demonstrou grande interesse. Eu acho que isso não interessa, você tem que fazer o que é certo. Se não vier em 2021, podem vir equipes em 2022, em 2023, que seja, que se demore um pouquinho mais, mas pelo menos que venham, não seja essa, né? Eu até coloquei, meu Deus, eu tinha essa informação e agora eu me esqueci. Em 20 anos foram 5 equipes, eu acho, que entraram na Fórmula 1, entraram mesmo, né? Sem compra de estrutura. Né, entrar mesmo, montar uma estrutura própria, ou seja, acrescentar ao grid, aumentar o número de carros. Então, enfim, é só uma questão a respeito da asa que eu queria fazer esse parênteses. Eu acho que cederam demais, a asa é muito parecida, a Fórmula 1 a gente fala que há quantos anos dessa questão muito forte da aerodinâmica, de depender justamente da asa dianteira, e aí você tira 2, 3 elementos, cadê a mudança radical? Sempre colocando um asterisco, né? Somos leigos, eles são os especialistas nos cálculos, eles estão fazendo tudo. Mas a gente tem, como o Diogo falou muito bem, a gente tem um pouquinho de experiência em analisar certas coisas. Quantas vezes nós falamos aqui das regras de 2017, gente? Antes de 2017 chegar, esse carro não é o mais certo, olha o caminho que esse carro está indo, né? E agora estão desfazendo esse carro. Então, o ouvinte do café, espero que esteja gostando desse tipo de discussão, porque normalmente elas vêm e voltam aí no mundo da Fórmula 1. E visualmente não teve nenhum impacto essa asa. Diferente, por exemplo, aí vai até ficar difícil para o ouvinte acompanhar, mas eu até coloquei no meu Twitter um tempo atrás, quando o DTM foi fazer a abertura de temporada, citando o DTM a segunda vez, que eles reduziram em 40%, 35%, 40% o rastro aerodinâmico do carro para essa temporada. A diferença assim, que fez, né, Diogo? A diferença que fez, né? É algo que não precisa ser pessoas integrantes aqui do Café com Velocidade, ou os nossos ouvintes estão sempre ligados aqui, enfim, várias outras coisas super legais que eu nem vejo, nem acompanho, nem estou sabendo, e aí eles me jogam no Twitter, é bem legal essa interação, mas não precisa ser uma pessoa assim que está ligada nisso constantemente para poder ver a diferença. Uma pessoa leiga, ela consegue ver um carro do DTM em 2017 e o 2018 e falar, tá bom, mudou muita coisa aqui. Porque tem muita, por exemplo, a aleta dianteira... Aqueles bigodinhos do lado ali desapareceram, né, Diogo? A aleta dianteira, que você chamou de bigodinho, aquilo ali, ele não existe mais. Tem uma frestazinha ali, mas assim, ele deixa de existir. E chega a um ponto em que o DTM era tinha que quase que de meia hora parar a corrida para entrar um carinha lá e limpar a pista, como se estivesse limpando a sala de casa de tanto treco que voava no chão. Os carros não podiam ter contato. Eu lembro de chefe de equipe há 3 anos atrás falando, não dá para os carros ter contato, porque se der contato, voa pedaço de carro para todo quanto é lado, arrasta o nome do carro, vai pro beleléu e ninguém consegue correr mais. Então, assim, corra, dispute, mas se for tocar, não toque, porque senão você vai destruir seu carro e não vai ter
velocidade mais. A Indy passou por isso, lembra, Diogo? Há uns 3, 4 anos, encheu as asas, encheu aquele que as equipes, as montadoras faziam os kits, né? Tem o kit aerodinâmico da Chevrolet, o kit da Toyota. Você lembra que encheram de asinha na primeira prova em São Petersburgo? Foi um festival de asa voando, né? Sim. O caso do DTM eu acho que era ainda mais bruto, porque, como eu falei, as equipes falavam, não se toquem, porque se o carro tocasse um no outro, destruía. Muitas partes aerodinâmicas, muitas aletas aerodinâmicas. Você desincentivava o cara a arriscar, né, Diogo? Você tinha um efeito psicológico ainda por cima, não é isso que você está dizendo? Exatamente. Você não toque no cara, porque senão os bigodinhos, como o Fábio Campos definiu bem aí, porque não tem construção para isso, né? Você gostou. Se você tocar ali na traseira daquele carro da frente para dar um totó para desequilibrar o carro dele, o que no turismo é a essência do turismo, é a base da base da base da base, você não pode fazer isso, porque se fizer isso, você vai destruir ali e seu carro não vai ter tração não vai ter força aerodinâmica na dianteira nenhuma. Então, sabe, a categoria ela tomou decisões, ela tomou caminhos que dá pra ver muito, assim, de forma muito palpável, que eles estão tentando. Pode ser que não dê certo. Talvez não esteja dando certo. Ou talvez em alguns casos também está dando certo. A segunda corrida do Nürburgring, por exemplo, é uma coisa maravilhosa que há alguns anos não acontecia. A segunda de Hockenheim, né? Também, né, Diogo? Segunda de Hockenheim, né? Talvez, eu acho que a melhor corrida do ano que eu vi até agora é a segunda da DTM em Hockenheim. É uma briga boa. E a Audi quase morta, você percebeu, né? A Audi sempre foi a grande rainha. Perdeu na aerodinâmica e aceitou, né, Diogo? Não fez birra, Sim. Não falou que vai deixar, não, né? Enfim, tá brigando dentro da pista, que é a briga esportiva, né? Mas sabe por quê? E a gente vai voltar no assunto agora de uns 15 minutos atrás. Porque ela sabe que ela vai ter a chance de voltar. Ela sabe que ela vai ter, porque como a BMW voltou, a gente acompanha a DTM aqui constantemente, a gente viu o sofrimento que tava a BMW. A BMW voltou. Né? Sim. Sim, e até pouco tempo depois de ter sido campeão, quando trouxe um carro novo, e o próprio Jean, que é o chefe de equipe, Jean Marquardt, se não me engano, ele assumiu, ele falou, a gente se perdeu na transição do carro. A gente fez a transição do carro e se perdeu, não sabia fazer o carro novo funcionar. E aí passou 2 anos sofrendo muito para conseguir. Mas o DTM também dá concessões de asa, de peso e tudo mais, não chega a ser tão radical. A covardia que a BMW teve na Fórmula 1, ela não teve no DTM, né? Exatamente. Ela soube perder no DTM. Na Fórmula 1, tudo bem, tinha a crise mundial, tudo aquilo foi realmente também pesou. Mas ela ficou, um ano ruim, ela saiu da Fórmula 1, no DTM ela teve essa paciência, né, Diogo? E sabe uma das coisas que, assim, eu não quero isentar a culpa da BMW de maneira alguma, mas eu acho que chegou num ponto que eles olham e falam, tá, eu vou ter que continuar entubando 200, 300 milhões aqui para tentar conseguir alguma coisa. Será que vale a pena continuar entubando esses 300 milhões aqui para tentar conseguir alguma coisa, sabe? Sendo que eu não vou ter nenhuma chance de conseguir nada? Ou não, aí ele tá numa visão de um campeonato, tá certo que são situações completamente diferentes, porque o aporte financeiro, o DTM não é barato, bem longe disso, inclusive, mas é um aporte financeiro totalmente diferente com a Fórmula 1, obviamente, mas se bobear o segundo campeonato mais caro do planeta, né? Se bobear ele só perde para a Fórmula 1. É mais caro que a NASCAR, é mais caro que a Fórmula 2. Tem bastante tempo que os números não são publicados, os números atualizados. Mas os últimos publicados, eles assustam até. Porque, como você já falou, o DTM ele não tem piloto pagante, ele contrata 24 pilotos, basicamente. 20 agora, no caso, né? Então, tem essa questão também, entre outras. Mas, eu me colocando na posição de montadora, e de novo, não colocando a montadora como a vítima disso, porque tá longe de ser, mas se eu sou a Audi hoje, eu tô pé da vida porque eu não tô ganhando como nos últimos anos eu ganhei. Mas eu sei que eu vou ter a chance de me reerguer, sabe? Eu sei que eu vou ter a chance de, numa pista específica com possibilidades especiais de asa, de peso e tudo mais, e ter alguma chance de ir pra frente. Eu acho talvez, né, Diogo, só desculpa te interromper, mas talvez seja crucial falar, né? Talvez porque a Audi perceba que há gente trabalhando para equilibrar as coisas. Então há no dirigente a percepção, olha a palavrinha que eu sempre uso, de que não, eu não estou bem, mas eu sei que quem está lá comandando não vai me ferrar. Eu sei que na próxima reunião eu vou ser ouvido, a gente pode remar pro meu lado no futuro. Essa percepção de o campeonato remar em prol de todos é o que não existe na Fórmula 1, né? Sim, mas esse é o ponto, exatamente esse é o ponto. Na MotoGP, você vê a KTM, por exemplo, e a Suzuki com tesão absurdo, cara, de fazer aquilo ali funcionar, sabe, de tentar ir pra frente.
A KTM expandiu a equipe agora, a Suzuki tá brava porque não conseguiu uma equipe para ser satélite. Você vê, quer dizer, ela queria botar mais 2 motos no grid e não conseguiu. Ela tá brava por como estão disso. envolvidas, né? Olha como estão envolvidas com o negócio, né? E a Yamaha, por exemplo, aceitou a eletrônica padronizada, que acabou, né, ela não sabia, mas acabou matando ela esportivamente, mas se ela tivesse vetado, a coisa não iria. A própria Honda aceitou, mesmo dominando. Então, esse envolvimento por fora aí, vamos voltar para a discussão, né, assim, de artificialidade ou auxílio, né? O caminho do auxílio, ele faz toda a diferença a médio e longo prazo, né, Diogo? Sem dúvidas, tem 1 milhão de pontos sendo conectados aqui. Eu espero que o ouvinte tenha pegando as nossas linhas de debate. Aí, por exemplo, a MotoGP ela chegou num ponto que a Fórmula 1 já está chegando, ou já está, ou inevitavelmente vai chegar para 2021, que passou pela famosa CRT e toda aquela bagaceira lá, que a gente lembra bem, quem acompanha a MotoGP há uns 6, 7 anos sabe o que a gente está falando. Chegou um ponto que a MotoGP falou, eu tenho que tomar uma decisão importante, uma decisão crucial. A ponto do pessoal da Dorna chegar para a Honda e para a Yamaha, que só para quem não acompanha, não era essa eletrônica padrão, né, única, e eles falaram, não, para a igualdade e até para questão de custo, a gente tem que montar um padrão e vai todo mundo nesse padrão. E Honda e Yamaha sempre que tiveram a sua própria, seu estilo próprio, seu modelo próprio, enfim, até para encaixar nas motos que eles criam no quintal de casa, vamos dizer assim, né? No quintal das fábricas riquíssimas, milionárias. Mas chegou um ponto que a MotoGP ela teve que impor isso. E tem uma entrevista muito legal, se não me engano é Espeleza o nome dele, acho que é o CEO da Dorna, que ele fala, chegou um ponto, isso, ele fala, chegou um ponto que a gente teve que ir na Honda e na Yamaha e falar assim, olha, não é uma ameaça, mas se ano que vem vai ser o único, e ano que vem a gente está aqui, eu não sei se vocês estão aqui, mas a gente vai estar aqui. Ele teve que dizer isso para a Honda e para a Yamaha, ele já deu entrevista falando isso. De novo, e como ele falou, como é que é a frase? Repete a frase. Ele começa dizendo, não é uma ameaça, mas com vocês ou sem vocês, ano que vem a gente está aqui. Quer dizer assim, vocês não querem, sabe? Eu vou sair da MotoGP se a Honda fizer padronização de eletrônica. Tá bom. Aí teve discussão, depois de muito tempo de discussão, quando chegou no ponto crucial, ele disse que teve que chegar para essas 2 motoristas e falar, olha, com vocês ou sem vocês, ano que vem a gente está aqui. E vocês vão estar em casa assistindo corrida pela televisão. Exato. Então, isso, olha o bloco da Stock. Olha o bloco da Stock Car da semana passada, hein? É você valorizar o seu produto, é você valorizar o seu campeonato. Quer participar? Vamos junto, vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar num acordo. Não quer, só quer dificultar? Meu amigo, eu tô aqui, eu vou sobreviver de alguma maneira. Olha a diferença pro bloco que a gente discutiu na semana passada, né, Diogo? Você foi perfeito, acho que a sua análise é muito bem colocada, né? Esse aqui virou quase um bloco do... Cafeteria que nunca saiu do papel. Navegamos por diversos... O âncora deixa. Diogo Gomes e Fábio Campos, se o âncora deixa, eles dominam aqui a pauta. Eles são complicados de manusear. Eu me senti naquele programa que o âncora teve que sair, por algumas razões. É verdade. Sabe? Esse âncora mesmo aí, ó, que tá aí sentadinho. Tipo assim... E sabe, drop the mic? Não, ótimo. Ele jogou o microfone no chão e falou assim... então. Ele jogou o microfone no chão, jogar a caneta aqui pra referenciar, jogou o microfone no chão e falou, vai vocês. E soltou assim, aí ficou os 2 bichos brigando com o outro. O ouvinte vai pensar que ele abandonou por ficar bravo. Não, ele tinha que sair, ele já começou o programa falando, ó, vou abrir, esses 2 vão discutir, eles vão encerrar o programa. E foi um programa assim de vamos para lá, vamos discutir isso aqui, vamos pegar tal assunto. O âncora deixa, Fábio Campos e Diogo Gomes vão mergulhando no assunto. Eu espero que o ouvinte esteja gostando, tenha gostado, porque a gente está falando de Fórmula 1, né, Raposo? Mas é bom pegar exemplos. Eu acho que é muito válido pegar uns exemplos. DTM, que nós estamos falando. Não, é porque o bloco é de Fórmula 1, mas o exemplo do DTM que a gente está usando é válido. Tem coisa que é válida. Eu acho que a gente não tá... É um café barra cafeteria, vai, para você ficar feliz. Cafeteria que nunca saiu do papel, né? O famoso projeto. Só situando o ouvinte, né? O Joe Gomes, um cara que ama os termos em inglês, ele falou Caution Clock aqui. Quem não acompanha a NASCAR, né? Era um projeto da NASCAR de colocar um relógio lá na regressiva e a hora que chegasse no zero, a bandeira amarela era dada automática. Ele ama esses termos em inglês, mas ele esquece de explicar. É um defeito dele. Mas isso era usado não na Cup, né, Raposo? Não era usado na principal. Não, só na Truck. Né? Isso, entendi. Foi isso, fizeram como teste, né? Durante um ano ali e chegaram no final da temporada, sabe? E, dessa vez a NASCAR simplesmente ela escondeu assim embaixo do tapete e falou, nada aconteceu, vocês nunca viram isso, vamos em frente.
Aí soube voltar atrás, olha que interessante. Temos algumas perguntas aqui, então vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, como diria Marília Gabriela. O Rubinho Lima mandou o seguinte, Fábio Campos. Vocês acham que a partir de agora a Red Bull vai favorecer 100% o Verstappen no resto da temporada com a saída do Ricardo no fim do ano? Vamos lá, então obrigado pelo Rubinho Lima que mandou via Twitter, né? Sempre bom ressaltar, @Café Velocidade, quase que eu falei @CampusFB, não, @Café Velocidade, você manda a sua pergunta como o Rubinho Lima, como o Newton tem mandado, enfim, participa com a gente. Eu acho que não, Rubinho, eu acho que eu não consigo enxergar uma equipe, tudo bem, alguém pode pegar exemplos na história da Fórmula 1, mas eu não consigo ver hoje em dia uma equipe se punindo só porque o piloto não vai correr com eles o ano que vem. Eu acho que o máximo que pode acontecer é não passar certas informações de, olha, estamos atualizando esse motor aqui tem uma saída de curva assim, não passar a informação. Agora, gente, tem meio campeonato ainda, a equipe quer ponto, a equipe quer ganhar, a equipe quer sucesso, a equipe quer marketing, então vou entrar na pista privilegiando só um. Eu acho que eu não consigo enxergar isso, posso estar errado, mas acho que uma restrição de informação ele não terá. Mas embora a questão de motor Renault, acabei de me lembrar que não é problema, porque ele vai continuar trabalhando com esse motor, vai trabalhar até mais próximo. Mas eu não acho que só porque um piloto renovou e o outro não, nós vamos pegar metade de um ano e jogar fora, eu acho muito, muito superficial para o modo como uma equipe de Fórmula 1 opera. Sim, e principalmente com relação a motores, a limitação está sendo até mais da própria Renault do que da Red Bull, né? Que não está entregando algumas. A Renault não está entregando algumas peças específicas para a equipe Red Bull, independente de piloto. Então, mas eu não acredito que vai ter um favorecimento nesse sentido, não. Se o Ricardo vem mais rápido numa prova, a equipe não vai prejudicar, não vai fazer ele não ganhar ou não ir bem por causa do outro renovou. Eu acho que a equipe dar o tiro no pé demais, né? E se dizem assim, deixa o Verstappen passar, você acha que o Ricardo vai fazer o quê? Você, tá bom. É verdade. Ele não deixaria nem se tivesse renovado, bem lembrado, né? Se tiver o extremo do jogo de equipe, que eu acho que a Red Bull é um dos últimos bastiões que tem resistido a isso, eu acho que ele não aceitaria nem com o contrato renovado, agora não tem motivo nenhum para aceitar. Vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Então, não tem nem substituto, ele pode falar no rádio, né? Vocês não tem nem substituto, pô, vocês não escolheram ainda os substitutos, vão me dispensar. Então, segue a vida. Se mandar ele embora, quebra de contrato, vai ganhar um monte de milhão no bolso a mais também. Não faz diferença. Não manda. A equipe não manda embora. Eu tô para ver uma equipe mandar embora alguém por desobedecer a ordem de equipe. Pode ter briga, o futuro pode ser comprometido, mas aquele medo do Rubinho talvez nunca vá acontecer. O piloto descer do carro e ser demitido. Desculpe, Raposo. Raposo ficou bravo. O Luiz Zambelli, Diogo Gomes, mandou o seguinte. Já faz pelo menos 6 meses que ouço vocês. Opa! Percebo que em muitas oportunidades a questão de primeiro e segundo piloto, ordens de equipes e etc. sempre tem destaque, gerando discussões acaloradas. Outro ponto que também tem vocação para gerar bastante polêmica é a de pilotos que pagam pela vaga. Vocês não acham que um fator pode ser a solução para o outro? Me explico. Pilotos que pagam, como o competente Stroll, por exemplo, não aceitam ordens de equipe de modo algum. Ou seja, quanto mais pilotos pagos tivermos na Fórmula 1, mais briga teremos na pista. Quem mas primeiro? Nós podemos ter menos qualidade técnica, né? Porque aí a questão deixa de até ter uma consideração de qualidade técnica e passa a ser só dinheiro. Vamos ver só pegar a parte de dinheiro, que é como já acontece hoje, basicamente, né? Mas eu acho que o fato de você estar colocando dinheiro ali não necessariamente vai dar para você ou tirar de você esse poder. E quando você chega na Force India, que o Pérez bota muita grana na equipe, mas o Ocon é filho da Mercedes, que dá motor, que dá câmbio, que dá... sabe? Então, chega-se num ponto... Acho que o Stroll, ele tá numa posição que ele vai receber ordem de quem? Do Sirotkin? Pelo amor de Deus, o Sirotkin não deveria estar na Fórmula 1, que dirá tá dando ordem em alguém. Eu sinto que você tem mais você acha o Stroll melhor do que o Sirotkin. Eu tô errado, Diogo Gomes? Eu acho sim. Era uma impressão que eu tinha. Eu acho sim. E discorda pelo visto, né? E o caso do Stroll também é muito peculiar, a gente tem que citar, porque
É mais do que ser um piloto pagante, é quase comprar a equipe, né? Em aporte financeiro que é oferecido, é algo gigantesco. E aí com a investida do pai dele, da família dele, né, com também outro grupo de investidores na Force India para tirar ela da administração judicial, a gente pode estar tendo essa coisa que a gente tanto elucubra de ele comprar a equipe acontecendo de fato, né? Rapidamente, Raposo, só pra gente dar sequência, o exemplo do... Como é que é o nome dele, Raposo? Desculpa te colocar aí numa situação. Volta lá. É o nosso querido Luiz Zambelli. Luiz, legal que você escuta a gente há nem tanto tempo assim comparado com outros, mas 6 meses também já merece o nosso aplauso. Um exemplo para você, Zambelli. O Ericsson e Felipe Nasser na Sauber. Eles se tocavam, eles brigavam, e não existia um A vindo da gloriosa Monisha Kaltenborn. Por quê? Porque os dois pagavam a conta. Então você não existia nem... É um exemplo até que vai ao encontro do que você falou, né? Que corrobora o que você falou. Mas o Diogo matou a questão. A gente não pode, em nome de uma briga aberta, matar o lado técnico, matar o mérito, matar a Fórmula 2, matar a Fórmula 3, matar a GP. Não pode, né? Porque se na hora que você abre isso só para piloto pagante, você está transformando num campeonato de pilotos ricos. A Fórmula 1 não pode ser um campeonato de pilotos ricos. Ela tem que ser um campeonato de pilotos bons. Se eles vão ser ricos e isso é um pré-requisito, é outra história. Mas a Fórmula 1 tem que ser os melhores do mundo e não os mais abastados do mundo. E lembrando que nem sempre ser rico é sinônimo de ser ruim. Sim, verdade. Se no caso desse exemplo que você deu aí, se o piloto pagante for o melhor da dupla, aí que a ordem de equipe vai acontecer toda a corrida. Porque além dele ter dinheiro, ele é o melhor. A hora que ele chegar atrás do companheiro por algum motivo qualquer, o companheiro não vai ter o que fazer, a não ser abrir e cumprir as ordens. Então, em alguns casos pode caber essa sua teoria, Luiz. Na Sauber, né? O Marcelo Cesarino mandou o seguinte. Grande Cesarino. Esse nos escuta há um pouquinho mais do que 6 meses. Gostei muito da análise sobre o Ricardo e Renault e compra da Force India pelo Stroll deixou o baralho ainda mais aberto. Quem será o segundo piloto da equipe e esse piloto aceitará ser segundo do Stroll? Acho que o Gasly será o piloto da Red Bull, embora não gostaria, já seria mais um Bottas na Fórmula 1. Tem trocadilho, né? Está comparando que o Gasly seria como um Bottas. Lando Norris irá para Toro Rosso? Quem será o Messias da Williams? E aí ele termina falando, né? Finalmente, não concordo com o Fábio Campos quando ele critica a volta dos pneus que se degradam. Degradam, é. Não é o ideal, mas pelo jeito essa asa dianteira nova não mudou quase nada da atual, então pareceu que o seu efeito será mínimo. Por outro lado, com estes pneus extremamente largos e duros, não tem como criar algum fator novo, por isso sou a favor de pneus menos duráveis para que eles criem alguma possibilidade. Eu sou contra, Cesarino. Eu acho que a Fórmula 1 já evoluiu, já passou, até coloquei isso no Twitter, respondendo lá um seguidor. Eu acho que a Fórmula 1 já passou dessa fase, foi o momento, encaixou ali naquela hora, 2011, vinha de uma década de marasmo. Eu acho que tem que olhar para frente, tem que evoluir. Eu acho que qualidade de corrida não quer dizer corrida bagunçada, né? Eu acho que pneu que se esfarela, eu acho que essa fase, para mim, não... A gente está vendo exatamente na Fórmula 1 2018 e na MotoGP 2018, como que o pneu não precisa se destruir para gerar coisas. Você colocar pneus mais próximos, você dá opções de estratégia, você dá opções que, sem ser exatamente uma certa e uma errada, você abre o leque. Então eu acho que o caminho é esse. Eu acho que em termos de pneus, a Fórmula 1 está no caminho da filosofia de pneus, a Fórmula 1 não está no caminho errado, não. Voltar para 2011, aquela borracha que esfarela, o cara está em 12. Igual é 12, né? É igual o Raikkonen na China, 11 também, né? O Raikkonen na China estava em terceiro na última volta, terminou em 14º. Não é o tipo de corrida que eu quero ver. Mas você tem todo o direito de discordar, Cesarino, a discordância é sempre positiva e obrigado. Escreva sempre, eu acho legal, o seu ponto é válido também, acho que dá uma boa conversa. Ainda temos perguntas a serem respondidas do Jailson, né? Ele mandou aqui 4 perguntas. E esse não falta nunca. Então nós respondemos em bate-bola as perguntinhas dele, vamos lá. Alonso, parece que tá para sair alguma bomba, mas apesar disso, o que vocês acham da permanência dele da Fórmula 1?
Vale a pena ficar mais um ano na McLaren ou sobra alguma outra opção na Fórmula 1 para ele? Fábio Campos, você corre o risco de responder isso, o Diogo Gomes, e ser desmentido amanhã, hein? O cuidado com amanhã, exatamente. porque o ouvinte pode estar ouvindo esse programa na terça. A grande chance do ouvinte estar ouvindo esse programa é já na terça. Então seria hoje. Pro ouvinte que tá ouvindo na terça-feira e não sabe do que tá previsto para terça-feira, vocês poderiam dar uma explicação. O que vai acontecer nessa terça-feira? O que ele vai dizer nessa terça, Diogo? Que ele vai crava, Diogo. terça-feira? Ninguém sabe. Você é um jornalista de Não, coragem. gente, mas tem gente que nem sabe que ele vai falar alguma coisa. É isso que eu O quero Diogo que vocês expliquem. vai explicar. O Diogo vai explicar. Ele vai inclusive falar. Não, ele colocou no Twitter dele a bombinha assim antes do nome. Vai lá. ele colocou um tweet, né? Postou um tweet meio enigmático, né? Foi a expressão que o Campos usou mais cedo no nosso grupo privado. Basicamente meio que indicando, né, através desse tweet, que vai fazer um anúncio grande, um anúncio bombástico, já aí para fazer vez ao emoji, ou importante, nessa terça-feira, vem né? 14 do 8, que ele quis dizer, Isso, né, dia Diogo? Ele colocou, em 14 do 8 vem bomba. Pois é, então a gente está esperando. Exatamente. Vamos cravar Ele aqui, vai vamos destruir cravar, cada um crava. Bora, eu já falei aqui em off, antes de começar a gravar, é uma nova unidade de alguma loja dele, algum empreendimento de chapéu, de óculos, Não tem nenhuma de que será uma bomba, ele acha de que alguma coisa do tipo assim. Não, nenhuma, zero. Eu acho que ele abandona a Fórmula 1. Eu acho. É um achismo, não tem informação, não tô cravando. Eu acho que ele abandona a Fórmula 1. Seria legal. Eu acho que ele anuncia a ida pra Red Bull. Nossa senhora, seria sensacional. Não, você acha isso mesmo, Raposo? Tudo bem, eu entendo que você prefira essa hipótese. Eu também prefiro, mas você acha que vai? Você acha que realmente vai? Eu tô Entendi, só você prefere? na brincadeira aqui do cravar alguma Eu coisa. também preferia, eu preferiria demais essa hipótese. Seria sensacional. Que 2019. A MotoGP ia ter que dar licença, porque com o Ricardo na Renault, Alonso na Red Bull, né, ia ser incrível. Próxima pergunta. Se fossem vocês, quem contrataria para a vaga do Ricardo? Será que já respondemos a pergunta? Acabamos de responder. Respondidíssimo, acho que os três são unanimidade nessa, né? Ou não, você não contrataria. Não, sim, mas eu não entendi bem se ele quis dizer o que a gente contrataria ou o que a gente acha. Não, se fossem vocês, quem contrataria para a vaga do Ricardo? Diogo Horner, se fosse Diogo Horner. O Alonso, mas assim, chorando de dor de cabeça que ia ter, né? O próprio Horner falou essa semana publicamente, né? O Alonso é um piloto incrível, mas vai dar uma dor de cabeça inacreditável, então descarta completamente. Próxima pergunta. Ferrari, está definida a dupla de 2019? Com o falecimento do presidente muda alguma coisa? Muda muito. Muita gente crava que o Raikkonen não será retirado, né? Crava, essa palavra tá ficando perigosa, né? Não crava de que já está definido, mas muita gente garante que o grande defensor dele era do Leclerc, que era o Marchione. Então, eu trocaria. Fosse eu, trocaria. Eu acho que o Raikkonen não tem mais não tem o que a mais, diria o nosso amigo Gomes, mas que ele melhorou de performance, melhorou, e eu acho que a Ferrari adora esse 1-2 que ela tem hoje, né? Piloto 1 e piloto 2, então eu acho que vai ser o Raikkonen mesmo. Torceria para não ser, mas eu acho que será. Minha surpresa, depois do que aconteceu com o Marchione, minha surpresa não é nem ele ser anunciado. Minha surpresa é que nesses últimos dias começaram a falar em 2 anos de contrato. É mesmo? Eu não tinha 2 anos de contrato. 2020 com o Raikkonen aí, meu Deus do céu. Vai entrar na onda de todo mundo então, né, Diogo? Tá todo mundo renovando por 2 anos, seria um entrar nessa onda também, né? Meu Deus do céu, não, enfim, mas como a gente já falou aqui várias vezes, né, é uma posição interessante para a Ferrari, e sobre a questão da mudança de presidente, se muda muita coisa, até porque a gente começa a entrar na parte chave, que muita coisa de 2021 já vai sendo refinada agora, mas muda muita coisa, pode ser um cara com visões completamente diferentes. É um cara bem mais jovem, a gente já sabe. O Marchione estava alinhado com a Mercedes, né? Eles estavam se juntando, né? A gente não sabe como vai ser agora, né? Eles estavam um braço de ferro ali, não, vai ser do jeito que a gente quer e vamos junto. E a gente não sabe se essa nova liderança chega e fala, não, é isso aí, ou se essa nova liderança chega e fala, sabe, eu tô do lado do Chase Carey, vamos conversar, vamos tentar alguma coisa. Não dá pra saber. Tem mais uma, Raposo, ou a minha matemática horrorosa está me traindo? Tem mais uma pergunta, que é verdade que Verstappen teria vetado o Sainz na Red Bull? O moleque
com este poder todo? Eu acho que não tem esse poder. Concordo. A gente já explicou a situação, né, Diogo? A gente já falou que é uma situação de briga dos dois, um passado, mas chegar e falar não, eu acho que o Verstappen não tem esse poder. Não, eu acho que não. Até porque o Verstappen eu acho que não tem medo de ninguém. E o Verstappen já ganhou do Sainz. Pra que ele vetaria um cara que ele já ganhou? Ele pode não gostar, aí lá vem esse cara chato. Mas por que ele vai vetar um cara que ele já andou mais rápido em outras situações? Então. Ganhou bem, inclusive, né? Ganhou de 1.2, não. Ganhou ganhando mesmo. A briga ali foi fora da pista, basicamente, né? Embora o Sainz tenha ido bem, né? Assim, o Sainz também tinha andado bem na Toro Rosso, mas o Verstappen marcou mais colocações mais fortes, enfim, mais pontos. Então, acho que não há informações que tem esse poder. Informações de poder de veto que a gente tem, de várias fontes, são Vettel, que ninguém se surpreende, e Alonso, e que ninguém se surpreende de jeito nenhum. O resto, a gente não tem, eu pelo menos, né? Não tenho a informação de que teriam essas cláusulas. Nós recebemos comentários também no YouTube, né? Lembrando, eu falei no começo do programa Spotify, Deezer, mas a gente tem também os programas, sai no YouTube, né? No canal Velocidade, procurem lá. E o Marcos Cardoso colocou o seguinte: 7 câmeras não tem pontos de superlicença, simples assim. Sobre a gente ter... Verdade, porque nós citamos o nome dele. Cara, mas eu acho mas que... ele tá na temporada. Se ele terminar entre os 3 primeiros, ele ganha ponto, gente. Suficiente. Cara, mas as equipes de Fórmula 1 não tem como forçar o piloto a ganhar a superlicença metendo ele em treinos de sexta-feira? Não, tinha, mas eu acho essa medida tem sido vetada, inclusive para andar na sexta-feira. O que eu concordo, né? Por mais que eu acho que a superlicença possa ser aprimorada, você simplesmente pegar um Sangalael, colocar no carro e por isso dar a superlicença para ele você tá acabando com a superlicença. Se basta testar o carro de Fórmula 1 para ter superlicença, para que você vai fazer ranking com categorias? Não existe. Aí não tem. Eu sou a favor. Mas então superlicença pra mim, você é a favor de acabar com a superlicença. Então. A superlicença pra mim indica nada mais do que sou capaz de pilotar um carro de Fórmula 1. Se o cara entra numa sexta-feira lá e anda 1h30, ele é capaz de pilotar um carro de Fórmula 1. Agora, se é com qualidade que ele pilota ou não, é outra coisa. Mas superlicença você é capacitado para tal coisa. Bem colocado, mas você não acha que a superlicença seria mais útil se fizesse com que o piloto escalasse a escada, se fizesse com que o piloto se desenvolvesse? Contra pilotos pulando da se Fórmula 3. evitasse um Stroll, evitasse até um Verstappen, que é um fenômeno que Deus quer. Eu sou contra. Ela foi criada para isso. Se eles fizerem isso, Raposo, eu acho, tudo bem, eu entendo que você é contra. Eu só explicando por que eu sou a favor. Porque eu acho que se eles fizerem isso, serem rigorosos, eles vão fortalecer a Fórmula 2. Eles vão fazer o cara passar por lá. Olha, a Fórmula 2 tem sido pulada por vários pilotos. Ela tá ficando escanteada, daqui a pouco ela vira Fórmula 3000. Então eu acho que se eles forem efetivos nessa medida, eles não só desenvolvem o talento técnico do piloto, como eles valorizam comercialmente e esportivamente as categorias de base, que é o que o automobilismo precisa. As categorias de base estão definhando, estão ficando pobres. É uma bandeira que eu levanto sempre. Eu acho que a FIA tem a obrigação de defender essas categorias, por isso que eu acho que a superlicença deveria ser rígida. Faz o cara, não, peraí, qual equipe de Fórmula 2 eu vou? Ao invés de, peraí, qual lugar que eu vou comprar lá na Fórmula 1? Não, vai passar pela Fórmula 2, enriquece, todo mundo ganha, ninguém perde. Joe Gomes, alguma coisa? Sobre o assunto? Não, basicamente ela foi criada para isso mesmo, né? Esse modelo de superlicença foi criado exatamente para forçar os pilotos a fazerem essa caminhada, né? Mas respondendo diretamente ao ouvinte, se o 7 câmera terminar no top 3 dessa temporada da Fórmula 2, ele consegue o ponto suficiente com a experiência que ele já tem para pegar a Fórmula 1, né? Então é uma visão, tanto na Carlin e já tendo alguns resultados positivos, vários resultados positivos que ele teve no ano, é uma visão, sim, realista de que ele pode conseguir. Acho que ele hoje está em 6º ou 7º no campeonato, está bem mais abaixo, mas dá para conseguir, e se ele conseguir vai ser muito por mérito dele de conseguir se recuperar, né? Que para mim valorizaria mais ainda. E obrigado ao ouvinte, como é que é o nome dele, Raposo? Ouvinte pelo YouTube, olha como é que a gente está aumentando os nossos canais de comunicação. Cardoso. Obrigado, Marcos Cardoso. Nós também tivemos um outro comentário no YouTube do Gabriel Júnior, que eu não vou citar aqui para não dar spoiler. Eu só vou dar um recado pro Gabriel. Cuidado, Gabriel, com o que você deseja. Pode se tornar realidade. Não, peraí, você não vai dar spoiler do comentário do ouvinte? Não entendi essa. Essa eu teria que me posicionar contra. Ele fez uma sugestão aqui. E é um dos planos que tá para sair do forno. Então...
Você vai deixar o ouvinte com raiva, um ouvinte que Não. nunca escreveu pra gente, você não vai ler o comentário dele. Ele sabe qual é o comentário dele. Se alguém tá nos ouvindo e ficou curioso, é só entrar no YouTube lá e ler o comentário. Eu vou deixar esse. Dando trabalho pros ouvintes. Ouvinte, eu tô do seu lado, ouvinte, eu sou contra isso aí. Mas ele é chefe, a gente tem que aceitar. Cuidado, Gabriel, o que você tá desejando aí pode se tornar realidade. E com isso a gente encerra o primeiro bloco dessa edição 576. Rosa não tava aí, então virou essa, vocês viram, né? Todo mundo livre e tocando Excelente esse discussão. assunto. Excelente bloco, com exemplos, Isso, variações. fomos no DTM, fomos na NASCAR, voltamos na MotoGP, passamos pela Fórmula 1, então um programa bem mais leve, né, de se fazer. E no segundo bloco nós falaremos sobre a MotoGP e a etapa do Red Bull Ring. Recomendo, hein? Recomendo o bloco.